Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Meu corpo estremece só de evocar as lembranças daquela fatídica noite em Goiás. Parece que uma eternidade se esvaiu desde então, mas a nitidez dos detalhes permanece incrustada em minha mente, como cicatrizes profundas que o tempo se recusa a apagar. Permitam-me, com a paciência que a longa noite exige, desvelar cada minúcia daquela experiência que transformou minha existência em um labirinto de questionamentos e um temor constante do desconhecido. Era uma sexta-feira, o crepúsculo a debruçar-se sobre a vastidão do cerrado, tingindo o horizonte com pinceladas de âmbar, púrpura e um derradeiro azul melancólico. O sol, qual brasa incandescente a extinguir-se, cedia seu reinado à lua pálida que começava a acender no firmamento. Eu me encontrava na varanda de minha modesta casa, meu santuário de paz após as árduas horas dedicadas à lida da terra. A caneca de barro, aquecendo minhas mãos cansadas, exalava o aroma terroso e reconfortante do café fresco, uma fragrância que se mesclava com o perfume sutil da terra úmida e das flores silvestres que adornavam um pequeno jardim. A Sinfonia da Noite, um concerto ancestral e hipnotizante, já havia iniciado sua apresentação. O coro monótono e rítmico dos grilos, cada estridulação um ponto na tapeçaria sonora da escuridão, era acompanhado pelo sussurro etéreo do vento, que dedilhava as folhas das mangueiras centenárias, produzindo um murmúrio suave e constante. Ao longe, o coachar grave e solitário de um sapo ecoava na vastidão silenciosa da planície, pontuando a quietude com sua melodia melancólica. Era a trilha sonora familiar da nossa existência isolada no coração de Goiás, um universo à parte, onde o tempo parecia desacelerar e a natureza ditava o ritmo da vida. Um lugar onde a lógica e a razão reinavam absolutas, até aquela noite fatídica. O relógio da sala, com seu tic-tac lento e compassado, marcava 10 horas. Meus olhos, semicerrados pelo cansaço, percorriam o céu estrelado, uma tapeçaria infinita de pontos luminosos que cintilavam com uma intensidade quase palpável, um espetáculo celestial que só a ausência da poluição luminosa das cidades grandes podia proporcionar. Era uma visão que sempre me inspirava uma sensação paradoxal de pequenez e conexão com a imensidão do cosmos. Mas naquela noite, a contemplação serena seria abruptamente interrompida por um evento que transcenderia minha compreensão e abalaria os alicerces da minha realidade. Meu olhar, treinado para discernir as sutilezas da escuridão que envolvia o pasto que se estendia como um manto negro à frente da varanda, foi subitamente capturado por algo anômalo, algo que destoava da ordem natural daquela noite estrelada, algo que não se encaixava em nenhuma categoria do meu vasto repertório de experiências rurais. 3 luzes. Não eram as tênues cintilações das estrelas distantes, nem o rastro fugaz de um meteoro. Tampouco exibiam um piscar intermitente e previsível das luzes de uma aeronave em seu curso noturno. Estas luzes pairavam, imóveis e silenciosas, logo acima da cerca de arame farpado que delimitava o pasto, como 3 orbes luminosos suspensos por fios invisíveis em um palco cósmico. Estavam dispostas em uma formação linear perfeita, equidistantes umas das outras, como contas de um colar de luzes sobrenaturais adornando o céu noturno. Elas não emitiam uma luz estática e constante, como faróis na escuridão. Em vez disso, pulsavam com uma intensidade rítmica e perturbadora. Cada uma delas irradiava uma luminosidade vívida que parecia ter uma vida própria, alternando em um ciclo lento e hipnótico entre um azul elétrico e penetrante, um branco gélido e ofuscante que fendia a escuridão como um raio, e um vermelho profundo e sanguíneo, pulsando como o batimento lento e ameaçador de um coração desconhecido que pairava sobre minha propriedade. A curiosidade inicial, aquela centelha de interesse diante do incomum, logo se metamorfoseou em uma crescente inquietação, uma sensação visceral de quebra da normalidade. Isso não era um fenômeno natural. Não se assemelhava a nada que meus olhos cansados de incontáveis noites estreladas jamais haviam testemunhado. Senti um arrepio gélido percorrer minha espinha, uma reação instintiva do corpo diante de algo que a mente não conseguia processar, um presságio de que a ordem do meu mundo estava prestes a ser irremediavelmente alterada. Maria! Tião! Zé! Venom depressa! Olhem para o céu! Gritei, minha voz carregada de uma urgência que ecoou pelo silêncio da noite, chamando minha esposa e meus 2 filhos, que já se recolhiam para o descanso. Precisava compartilhar aquela visão, precisava da confirmação de outros olhos para dissipar qualquer dúvida de que aquilo fosse uma mera ilusão, um truque da minha mente exausta. Eles vieram correndo para a varanda, seus rostos sonolentos e confusos iluminados pela luz tênue da lamparina da sala.
Mas assim que seus olhares se fixaram no céu, a sonolência se dissipou, substituída por uma expressão de espanto e descrença. Ficamos os 4 ali, em silêncio reverente, lado a lado, testemunhando aquele espetáculo bizarro que desafiava todas as leis da natureza que conhecíamos. Compartilhávamos o mesmo olhar perplexo, a mesma sensação de estranheza visceral e um arrepio gelado que nos envolvia como um sudário invisível. Não era uma alucinação coletiva, mas um evento tangível, presenciado por 4 pares de olhos assombrados pela mesma inexplicável visão. Naquele exato instante, como se pressentissem a intrusão naquele momento de perturbação da nossa paz, o Rex e a Estrela, nossos leais pastores alemães que geralmente repousavam aos meus pés na varanda, levantaram suas cabeças de repente. Seus focinhos farejaram o ar noturno, seus olhares fixos no céu, na direção das luzes pulsantes que desafiavam a lógica. E então, eles começaram a latir. Mas não era o latido familiar de quem avista um animal selvagem no mato ou ouve um ruído suspeito. Era um latido gutural e agoniado, carregado de um tom de alerta e apreensão que nunca havia ouvido antes em seus anos de leal companheirismo. Era como se eles pressentissem uma ameaça iminente, uma invasão do nosso território que transcendia sua compreensão canina. Instintivamente, larguei a caneca sobre o parapeito da varanda e peguei a lanterna enferrujada que sempre mantinha por perto. O feixe de luz trêmulo e vacilante cortou a escuridão enquanto eu corria até a porteira do pasto, meus pés descalços apressados sobre a terra fria. Meus olhos varriam a escuridão, procurando por qualquer sinal de intruso, qualquer movimento furtivo na vegetação rasteira ou na estrada de terra escura que serpenteava pela propriedade. Mas não vi nada. Absolutamente nada. O pasto permanecia mergulhado em sua escuridão familiar, a estrada deserta sob a pálida luz das estrelas distantes. Era como se a ameaça, o perigo invisível que perturbava meus cães e nos assombrava, viesse de cima, de um domínio que não podíamos alcançar ou compreender com nossos sentidos limitados. A noite que se seguiu se arrastou com a lentidão torturante de uma eternidade. O sono fugiu de mim, substituído por uma ansiedade lancinante por imagens daquelas luzes estranhas que dançavam incessantemente minha mente, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes do meu quarto. Cada ruído noturno, antes familiar e reconfortante, agora parecia amplificado e ameaçador. O rangido das tábuas do assoalho, o farfalhar das folhas agitadas pelo vento, o coachar distante do sapo, tudo parecia carregar um significado sinistro, um prenúncio do que estava por vir. A manhã seguinte despontou com uma atmosfera ainda mais carregada, opressora como um céu antes da tempestade. Um silêncio incomum pairava sobre a fazenda, a ausência dos sons matinais habituais, o canto alegre dos pássaros, o mugido distante do gado, o cacarejar matinal das galinhas, parecia gritar mais alto que qualquer barulho. Fui tratar dos animais com um pressentimento sombrio e pesado no coração, e o que encontrei no curral gelou meu sangue nas veias, transformando o medo em um terror visceral. 4 vacas. 4 das minhas melhores cabeças de gado, animais saudáveis e produtivos que garantiram o sustento da minha família, haviam desaparecido durante a noite. Simplesmente sumido, como se tivessem sido varridas da face da terra por uma força invisível. Não havia sinais de luta, de uma fuga desesperada, de qualquer violência que pudesse explicar seu desaparecimento repentino. As cercas de arame farpado estavam intactas, sem um único fio rompido ou sinal de arrombamento. O chão de terra batido ao redor dos currais não revelava pegadas estranhas, nenhum rastro que pudesse indicar a presença de um ladrão de gado ou de um predador selvagem. E o mais perturbador, o mais inexplicável de tudo, não havia sequer um vestígio de sangue, nenhuma evidência de um abate brutal. Era como se aqueles animais tivessem se desmaterializado, evaporado no ar rarefeito da noite sem deixar qualquer vestígio de sua existência. Um medo frio e paralisante apertou meu peito, constringindo minha respiração. Aquilo não era obra de um ladrão comum, movido pela ganância. Tampouco era o resultado da ação de um animal selvagem faminto, seguindo seus instintos predatórios. Era algo fundamentalmente diferente. Algo que desafiava qualquer explicação lógica que minha mente cansada e limitada pudesse conceber. A apreensão se intensificou quando, com passos hesitantes, me dirigi ao pequeno galinheiro de madeira, onde minhas galinhas costumavam piar alegremente ao amanhecer. A porta estava trancada com a velha tranca enferrujada que eu sempre usava para protegê-las durante a noite. Mas ao empurrar a porta e espiar para dentro, fui confrontado com um vazio inexplicável que gelou até meus ossos. Todas as minhas galinhas, cerca de 20 aves que garantiam nossos ovos frescos e ocasionalmente enriqueciam nossa mesa com sua carne, haviam desaparecido.
Não havia uma única pena espalhada pelo chão de terra, nenhum sinal de confusão ou luta. E, assim como com o gado, eu não havia ouvido um único cacarejo, nenhum barulho estranho vindo do galinheiro durante toda a madrugada. Era como se um silêncio espectral tivesse engolido toda a vida ali dentro. Naquele momento, uma sensação horrível e visceral tomou conta de mim, uma mistura de terror e impotência diante de algo que eu não conseguia compreender. Era como se uma parte da minha realidade, do meu cotidiano familiar e seguro, tivesse sido simplesmente apagada, como se uma força invisível tivesse apertado um botão e feito desaparecer seres vivos sem deixar qualquer vestígio de sua passagem. O medo se mesclava com uma profunda sensação de vulnerabilidade, aterrorizando-me com a certeza de que estávamos à mercê de algo que transcendia a nossa compreensão. A noite seguinte pairava sobre nós como uma mortalha, carregada de uma tensão palpável que podia ser cortada com uma faca. Eu e meus 2 filhos, ainda assombrados pelos inexplicáveis eventos da noite anterior, tomamos uma decisão silenciosa e unânime: montar guarda no pasto. Armados com as lanternas a querosene que lançavam círculos vacilantes de luz na escuridão e com a velha espingarda de caça do meu pai, uma relíquia de tempos mais seguros, nos posicionamos em pontos estratégicos ao redor do pasto, determinados a encontrar alguma explicação, por mais aterradora que fosse, para o terror que se abatera sobre nossa casa. Era pouco depois das 10 da noite, o mesmo horário fatídico da aparição das luzes na primeira noite. O breu era quase físico, envolvendo-nos em uma escuridão densa e impenetrável que era quebrada apenas pelos fachos trêmulos e vacilantes de nossas lanternas, que pareciam lutar para dissipar as sombras que dançavam ao nosso redor. O silêncio da noite era opressor, amplificando cada pequeno ruído da natureza, o farfalhar das folhas agitadas pela brisa noturna, o coachar distante de um sapo, o zumbido incessante dos mosquitos, transformando-os em prenúncios sinistros. E então, nós vimos. Uma sombra disforme se movia no meio do capim alto, que ondulava levemente sob o sopro suave do vento. Uma figura, cuja altura desafiava qualquer proporção humana, incrivelmente alta e esguia, com uma silhueta desproporcional que se destacava na escuridão como um espectro saído de um pesadelo. Seus braços pareciam anormalmente longos e finos, arrastando-se quase até os joelhos enquanto se movia com uma lentidão deliberada entre a vegetação rasteira. A criatura caminhava com um ritmo estranho e hesitante, como se estivesse procurando algo perdido no pasto, ou talvez apenas vagando sem um destino definido. O medo nos paralisou por um instante, prendendo nossos pés descalços na terra fria. Nossas respirações ficaram suspensas em nossas gargantas, o silêncio da noite engolindo qualquer som que pudesse escapar de nossos lábios ressecados. Mas o que realmente nos petrificou, o que gravou aquela imagem grotesca para sempre nas profundezas de nossas mentes, foi quando a criatura cessou seu movimento lento e virou sua cabeça diretamente em nossa direção. Mesmo na penumbra da noite, sob a luz fraca e trêmula de nossas lanternas, senti, com uma certeza aterradora, que ela nos olhava. Não havia olhos brilhantes como os de um animal noturno, mas senti um foco intenso, uma tensão fria e direcionada a nós que nos atravessou como uma lâmina gelada. Não consigo explicar com palavras a sensação que nos invadiu naquele momento. Era como se fôssemos objetos de um escrutínio silencioso e penetrante. Naquele olhar invisível na escuridão, havia algo mais do que instinto animal. Havia uma consciência fria e distante, talvez até uma forma de inteligência que nos observava com uma calma perturbadora. Era como se ela soubesse que estávamos lá, espiando-a nas sombras. Como se nossa presença não fosse uma surpresa, mas parte de um plano incompreensível. Um som estranho, um baque surdo e abafado que pareceu vibrar no chão sob nossos pés, quebrou o silêncio opressor da noite. Naquele instante, o medo inicial, que já nos paralisava, se transformou em pavor puro, um terror visceral que nos prendeu como raízes na terra, incapazes de qualquer reação. De repente, o silêncio da noite foi brutalmente dilacerado por um som novo e ensurdecedor que vinha do céu, o estrondo potente e inconfundível do rotor de helicóptero se aproximando rapidamente. 3 deles surgiram na escuridão, cortando o céu estrelado com suas formas escuras e ameaçadoras. Eram pretos como a própria noite, completamente desprovidos de qualquer marca distintiva, sem luzes de navegação piscando para indicar sua origem ou propósito. Voavam baixo sobre o nosso campo, descrevendo círculos concêntricos como aves de rapina sobre sua presa, como se tivessem um mapa invisível, sabendo exatamente o que ou quem procurar. Os faróis potentes dos helicópteros se acenderam simultaneamente, varrendo o pasto com feixes de luz branca e intensa que cortavam a escuridão como espadas luminosas. A luz fria e artificial iluminou a figura da criatura,
revelando em detalhes sua forma esquelética, seus longos membros desproporcionais e sua postura estranhamente ereta. Mas, para nossa surpresa e terror ainda maiores, ela não correu. Não tentou se esconder no capim alto. Ela simplesmente ergueu sua cabeça magra e alongada e olhou para o céu, diretamente para as luzes que se aproximavam. Era como se Ela soubesse o que estava para acontecer, como se estivesse esperando por aquele momento inevitável. Então, uma das esferas de luz que tínhamos avistado na noite anterior desceu do céu com uma velocidade espantosa, desafiando qualquer lei da aerodinâmica que eu conhecia. Ela pairou a poucos metros do solo, bem acima da criatura, emanando um zumbido agudo e eletrônico que parecia vibrar no próprio ar, quase ensurdecedor em sua intensidade. E então, um feixe de luz ainda mais intenso, quase sólido em sua luminosidade, projetou-se da esfera luminosa diretamente em direção à criatura. Vimos, paralisados pelo medo e pela incredulidade, quando a figura alta e magra foi envolvida por aquela luz brilhante, como se estivesse sendo puxada para cima por uma força invisível. Ela flutuou, sem emitir um único som, sem oferecer qualquer resistência, elevando-se lentamente do chão em direção à luz que a engolia por completo. Um som estranho, como de um vácuo sendo criado, acompanhou a ascensão da criatura. Era como se o próprio ar estivesse sendo aspirado para dentro daquela luz intensa, um silêncio espectral tomando lugar do zumbido agudo. E então, num instante que pareceu durar uma eternidade, tanto a luz quanto a criatura desapareceram, como se tivessem sido apagadas da existência por um poder além da nossa compreensão. Um silêncio pesado e opressor caiu sobre o pasto novamente, quebrado apenas pelo som distante dos helicópteros que ainda pairavam no céu estrelado, como sentinelas silenciosas de um evento inexplicável. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, os rotores cortando o ar da noite com um som ameaçador que ecoava em nossos corações aterrorizados. Depois, tão silenciosamente quanto vieram, partiram, sumindo na escuridão sem deixar qualquer rastro de sua presença, como fantasmas que haviam cumprido sua sinistra missão. Nunca mais os vimos. Naquela noite, olhando para o céu vazio onde as luzes e a criatura haviam estado momentos antes, eu soube, com uma certeza aterradora que se instalou em minha alma como uma sombra permanente, que minha vida havia mudado para sempre. O mundo que eu conhecia, regido pelas leis da natureza e pela lógica da razão, havia sido irremediavelmente abalado. 3 meses depois, não consegui mais suportar a angústia e o medo que permeavam cada canto da minha casa, cada pedaço da minha terra. Vendi a fazenda, abandonei a vida que conhecia, meus vizinhos, meus amigos. Não consegui mais dormir tranquilo naquela casa, naquele pedaço de chão que agora carregava uma memória tão inexplicavelmente bizarra e aterradora. Abandonei a cidade e nunca mais falei abertamente sobre o que vi naquela noite. Quem acreditaria em mim? Me chamariam de louco, de caipira que viu coisa onde não tinha. Mas de vez em quando, em noites escuras e sem lua, escuto boatos sussurrados pelos moradores mais antigos da região. Histórias de luzes estranhas que ainda aparecem sobre os pastos, de sombras esguias e alongadas que se movem furtivamente entre o capim alto, desaparecendo tão rapidamente quanto surgem. Alguns até juram ter ouvido um zumbido sutil no ar, uma vibração quase imperceptível que precede o aparecimento dessas manifestações inexplicáveis. Por isso, se algum dia a vida lhes apresentar luzes no céu que não se comportam como aviões, que não piscam da maneira que deveriam, que desafiam as leis da física que conhecemos, não se aproximem com curiosidade científica. Não tentem filmar com seus aparelhos modernos. Não busquem explicações racionais em livros ou na internet. Apenas corram. Corram o mais rápido que suas pernas puderem e não olhem para trás. Porque alguns sinais ainda estão lá, pairando sobre a nossa realidade, lembrando-nos de que existem forças e mistérios que transcendem a nossa compreensão. E eu sei, por experiência própria, que é melhor nunca descobrir o que realmente significam. O medo que senti naquela noite ainda me assombra, a certeza de que presenciei algo que não era deste mundo, algo que levou parte da minha sanidade e da minha paz de espírito consigo. E essa é uma cicatriz invisível que o tempo jamais conseguirá apagar completamente. A lembrança daquela noite em Goiás, ela vive em mim, um espectro constante na quietude da noite.